pessoal, eu sou Isabelle de Lima, aqui no Aventuras da História, e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que faz a gente pensar um pouquinho na história e também em memória. Hoje nós conversamos com Leonardo de Moraes, autor do livro Tia Bete. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Ô, Isabelle, eu estou aqui para falar do nosso livro aí, Tia Bete, que traz bastante de memórias, né? Exatamente. Bom, então vamos começar a falar sobre essa obra tão interessante, né? E a trama do livro, ela gira aí em torno das histórias que essa tia Beth conta para o sobrinho Leonardo. Mas essa história, ela é baseada em um caso real? Ou a tia Beth existiu? Ou até mesmo, né? O rapaz Leonardo é real? Ah, essa pergunta que não quer calar, hein, Isabelle? O livro não é biográfico, também não é uma autoficção propriamente dita. Ele tem bastante de ficção, baseada, né, nas vivências que eu tive e nas pessoas que me circundam, até mesmo pessoas da família. Mas não é exatamente uma biografia, né? Eu aprendi um pouco nesse primeiro romance, o que muita gente fala que é fale sobre a sua aldeia e falará sobre o mundo. Então, o personagem até ganhou o meu nome por ter essa proximidade mesmo, muito da minha pele e muito de coisas que eu vivenciei na época, mas é um livro ficcional, não é biográfico, e a Tia Beth é uma grande junção de personalidades, de tias de amigo que foram unidas para a gente ter essa personagem aí de um carisma ímpar, né? Ah, que legal. Eu confesso, viu, que eu achei que era algo assim mais levado para a sua vida. Eu falei, o personagem chamado Leonardo teria que ter uma coincidência aí. Mas que legal saber que você também quis se colocar nessa história de alguma forma. É muito bacana ouvir isso. E você cita também a Segunda Guerra Mundial na trajetória da Beth. Ela teve presente durante esse período? Ela sofreu com alguma coisa desse período histórico? A história da personagem Beth, Elizabeth, em 1943, que é narrada através dos diários, ela é baseada em histórias familiares, como eu já disse. A personagem ela não vivencia diretamente a Segunda Guerra em loco, né? Ela vivencia as consequências da Segunda Guerra aqui no Brasil, consequências que foram muito esquecidas ou pouco trabalhadas na literatura, ou em noticiários, ou em relatos históricos. Nós vivemos um clima de guerra aqui, né? É abordado o fato de que nós tivemos 31 campos de concentração no Brasil, que segregaram italianos, japoneses, alemães. Então, essa personagem, né, Elizabeth, aos 43 anos, ela acaba se envolvendo com um dissidente do regime nazista. Ela é uma campeã de tênis, está aprendendo tênis no Clube Germânia, que atualmente é o Clube Pinheiros, teve que mudar de nome. Inclusive, o próprio Palmeiras, né, teve que mudar de nome, que era Palestra Itália. Então, ela tinha aulas de tênis, era uma campeã de tênis do Clube Germânia, e eles trouxeram esse professor alemão e ninguém sabia de onde ele era, o que ele era, e acontece esse envolvimento. E a história vai se desenvolvendo, uma das camadas da história, né, que é a camada do passado, em 1943, vai contar a história desse amor, desse envolvimento, desses 31 campos de concentração, do que faziam com os alemães que vinham para cá, como que o clima de hostilidade e como isso afetou uma jovem de 18 anos que estava apaixonada e que acabou engravidando. Já estou dando spoiler, né? Mas que acabou tendo um relacionamento com esse professor de tênis, que tinha um pouquinho mais do que 23 anos, um pouquinho mais velho do que ela só. A ideia desse livro, esse livro traz várias situações, várias camadas narrativas que mostram como o Estado pode afetar a vida de uma pessoa, seja através da guerra, no caso a Segunda Guerra, né, afetando o amor de uma jovem, ou afetando o dia a dia das pessoas, ou a própria, aspas, guerra civil que se estabelece durante uma ditadura em que o filho da tia Beth acaba desaparecendo no final da década de 60. Então a gente tem a narrativa da história de uma mulher que em dois momentos os grandes amores dela foram tomados pela violência estatal, né? Quando o Estado se transforma numa grande máquina de crueldades, passando por cima de direitos humanos, passando por cima de sentimentos. Então, o livro ele traz essa narrativa de uma moça apaixonada, ao mesmo tempo de uma mãe, e como essa pessoa, como essa mulher conseguiu se colocar de pé, apesar de todas essas situações que a feriram profundamente. E é esse resgate de história que o El, que é meu xará,
ele vai fazer com a tia Beth, né? E a história se passa, uma outra camada, ela se passa em 1996, quando esse jovem de 18 anos vai reencontrar a tia-avó, e essa tia-avó está desesperada, querendo contar suas memórias, ela quer colocar para fora tudo que ela sofreu, para que ela possa esquecer, e que essas memórias possam ser propagadas, a memória de uma mulher ferida em seus dois grandes amores. E aí o papel do Léo, nem imaginava que ia encontrar tanta profundidade, que acaba sendo presenteado com diários que ele não sabia que existia, cartas que ele não sabia que existia, revelações sobre os próprios pais, o pai e a mãe, coisas que ele jamais achou que ele fosse ter acesso. E no final, ele, como protagonista também, acaba tendo um desenvolvimento da adolescência para terminar o livro adulto, um jovem adulto. Nesse sentido, até Tia Beth se torna um romance de formação, né, em que você acompanha a trajetória de um rapaz que ainda está perdido, ainda não sabe quem é, para finalmente se encontrar como pessoa. E a história pessoal dele, em 1996, junto da namoradinha, também se mistura à história da Tia Beth, em 1943, que aos 18 anos engravidou. E o Léo, aos 18 anos, acaba engravidando a namoradinha. E você vai perceber como a sociedade de cada época reagiu com essa gravidez numa adolescência, com essa gravidez fora de um relacionamento fixo. E aí você vai ter, o livro ele é todo entrecortado de fases cronológicas. Você acompanha ele perfeitamente, mas ele vai para 1943, volta para a década de 60, volta para 96, e a ideia é essas situações, esses panoramas se sobrepondo, dando para o leitor a percepção de que determinadas coisas nunca mudam, né? A natureza humana para lidar com os problemas ainda permanece. E agora também uma curiosidade sobre o próprio Leonardo, né? Você falou aí que ele tem 18 anos, me corrija se eu estiver errado, em 96? 96, Então, exatamente. se a gente for parar para contar, ele não está tão longe, por exemplo, da ditadura militar, que foi o que você comentou. Ele não está tanto tempo de distância do fim desse período. E como você Não, comentou de que o primo dele tivesse sido também desaparecido durante esse período da ditadura, o que que faz nele, assim, qual o aspecto dele que faz ele, às vezes, talvez mudar algumas percepções que ele tinha sobre esse sistema social e militar? Tem alguma coisa durante esses relatos que faz ele pensar, poxa, isso que eu quase vivi, né? Porque agora ele ainda é um jovem, mas isso que eu quase vivi, assim, vamos dizer, na minha fase adulta, impactou a minha família. Muda um pouco a visão dele? muda completamente, muda completamente. Você sabe que aí entram as semelhanças do Leonardo personagem comigo, o Leonardo autor, né? Eu tinha 18 anos em 1996 e o meu ensino fundamental foi durante o regime militar. Existem passagens do próprio personagem contando as coisas que aconteciam na escola, né? Inclusive proibição do uso das letras Y, W, uma série de coisas que eram proibidas porque o regime militar não queria estrangeirismos na cultura e tinha aquela visão nacionalista. O Léo, personagem, acaba restabelecendo uma relação com o pai. O pai dele era o melhor amigo desse primo, desse rapaz desaparecido. Então, o desaparecimento do Tavinho, que é o filho da tia Beth, ele está uma geração acima em relação com o pai do Léo. E no início do livro, ele tem uma relação de estranhamento com o pai. Os pais estão se separando, ele acha que o pai nunca teve uma vida interessante, tanto que ele se interessa muito pela vida do Tavinho, que onde já se viu, ele queria saber mais sobre aquele cantor, aquele poeta, aquele rapaz que lutava contra a ditadura, e o pai já para ele era alguém que já tinha nascido velho. E à medida que a história se desenrola, ele começa a perceber como o pai, o próprio pai dele era antes do desaparecimento do Tavinho. Então, as revelações sobre a personalidade do pai, que os pais eram diferentes também, foram jovens cheios de sonhos, de ideias e de vontades, e que em um determinado momento foram abalados e a chama meio que arrefeceu. Então existe esse religar com a própria essência dos pais ao redescobrir uma história ocultada, porque a história do desaparecimento do Tavinho havia se tornado um tabu na família. Ninguém falava com medo de fazer a tia Beth sofrer mais, por saber tudo que ela tinha passado, por saber que as investigações não tinham levado a nada, por saber... Aí o próprio Leonardo descobre que o pai dele havia passado anos investigando, havia dedicado a vida a investigar, e isso afetou inclusive o casamento dele com a mãe do Leonardo. Então a gente tem uma espécie de resgate kármico familiar, em que esse jovem acaba sendo colocado e, milagrosamente,
acaba destampando e encontrando as partes que faltavam nesse quebra-cabeça, seja para saber o que de fato aconteceu com o Tavinho, como foram os dias finais do Tavinho, seja para revelar e ver com outros olhos o próprio pai, a própria mãe e a própria tia Beth, uma figura icônica, uma figura meio debochada, uma senhora rica, meio acima do bem e do mal, e ele começa a perceber nela todas as nuances, inclusive por ver dentro dela aquela menina de 18 anos que teve aquele amor negado e que teve um desenlace desse amor, e aí eu não posso dar spoiler dessa história, mas teve um desenlace dessa história lá em 1943 muito complicado. Então, se eu pudesse falar sobre o que é Tia Beth em geral, é um drama familiar em que você faz uma espécie de arqueologia dos baús familiares para redescobrir seu pai, sua mãe, sua tia, a sua própria origem e ressignificar essa história toda e perceber como a sua vida ela é uma herança não só desse amor, mas é uma herança das forças do Estado mesmo, que a política exerce sobre o seio familiar. E Leonardo, você acabou de citar exatamente que é uma memória, né, familiar, mas algo que eu acredito pelo pouco que eu li do livro, né, eu também não vou poder contar muita coisa aqui do que eu li, mas do que eu já li sobre o livro também, você fala também bastante sobre como que as pessoas mais velhas das nossas famílias, sejam nossos avós, tios, tias, os mais velhos que nós, né, as gerações anteriores, são fontes históricas. Então, qual que é a sua visão sobre a diferença entre as informações que comumente encontramos na internet ou em livros sobre determinada data, determinado acontecimento, como, por exemplo, a ditadura ou a Segunda Guerra, né, que é o que é retratado no livro, do que essas... Qual seria, então, a diferença entre as informações online que a gente vê sobre essas coisas do que aquelas contadas por pessoas que realmente viveram esses períodos? Alguma informação se perde no meio do caminho quando a gente está falando só de coisa online ou só de coisa falada? Eu acho que não se trata de perder informações, Isabelle, mas de perder emoção. Quando a gente tem acesso a essas mesmas histórias, mas com corpo, emoção, raiz, aí sim você entende a dimensão do drama humano que se sucedeu nesses períodos históricos. Você sabe que o que me motivou a escrever esse livro foi tentar dar coração para uma fase histórica que se transformou numa bandeira do negacionismo, né? Então, a ditadura militar se tornou negada e começou a haver um aplauso a figuras violentas durante a ditadura militar, uma releitura do que aconteceu. Então, esse livro ele vem para ressituar o coração de uma mãe. Quando eu digo para você que Tia Beth não é exatamente uma biografia, é uma verdade, é uma mentira, porque ele é uma amálgama de histórias, né? Histórias vivenciadas de pessoas muito queridas que, lógico, foram unidas dramaturgicamente para ter um sentido num romance. Então, funções dramáticas de pessoas foram aglutinadas na mesma mulher. Mas uma das vivências da história, que é contada pela Tia Beth, sobre a chuva de papel picado quando terminou a Segunda Guerra, que nas ruas as pessoas subiam nos telhados e jogavam papel picado, as situações até de carestia durante a Segunda Guerra, tudo isso são memórias da minha família. São memórias caras à minha família e que eu acredito que no livro, romanceando, ficcionalizando, eu consigo passar muito mais a profundidade do que aconteceu do que num simples relato de um livro de história. Essa é a grande magia da arte, né? E eu incluo a literatura, lógico, como arte, porque apenas através da arte é que eu dou coração a uma história e eu faço com que o leitor empatize com os personagens. Ao juntar o coração do leitor ao coração do personagem, você vai ter uma revivência daquilo que está nas páginas. E você vai conseguir olhar com outros olhos, com olhos de quem vive, se emociona, quem é de carne e osso diante de uma situação histórica. Então é nesse sentido que muitas vezes não adianta você ler simplesmente um livro de história, um relato científico. A única forma de você vivenciar é quando há essa pitada mágica da empatia através da arte. Olha, e dá para ter certeza realmente que você é escritor, viu? A sua resposta foi uma das respostas mais poéticas que eu já ouvi. Então, realmente dá para falar, ok, você realmente é autor. Como que foi a sua pesquisa, de histórica para fazer esse livro? Você comentou, né, que reuniu muitas pessoas para criar a Tia Beth,
Mas para entender todos os cenários passados no livro, como que foi esse processo de pesquisa para você? Eu vivo em processo de pesquisa, Isabelle. Eu vivo. Eu acho que uma das coisas que mais me move é a vontade de conhecer, adoro história, né? Conhecer aventuras na história. Então, eu estou sempre me alimentando, assim. Eu tenho um armário pessoal interno, não vou dizer nem minha biblioteca, mas um armário pessoal interno de situações e relatos que eu fui memorizando, seja através de leitura, seja através de relatos orais de parentes, amigos, pais de amigos, enfim, eu me alimento disso e eu acho que para um contador de histórias, né, você tem que ter isso como base, você tem que ter essa fome, fome de história, não só a história contada, né, não só a história acadêmica, mas fome dessas nuances psicológicas, fome daquilo. E aí, como é que você resolveu aquilo? E aí, mas por que você não fez aquela coisa? Eu entrevisto às vezes as pessoas num bate-papo, lógico, eu não sou chato, a ponto da pessoa falar, pô, você está me entrevistando. Mas eu fico, mas e aí? O que você pensou? Como é que foi? Eu me alimento disso. Ao escrever Tia Beth, o livro foi escrito durante a pandemia, né? Eu tive que me ausentar do trabalho, porque minha esposa estava grávida, e a gente corria esse risco, não pode estar grávida, e neném está para nascer e tal, então eu tive que ficar exclusivamente em casa, fazia uma outra coisa online, mas ficava em casa. Então foi um momento em que eu baixei o armário de memórias reais, fictícias, e fui desenvolvendo o Tia Beth, né? O start da minha escrita nunca foi uma pesquisa. A pesquisa acontecia durante a escrita. Eu escrevia essas memórias que eu já tinha me alimentado. Quando eu punha elas no papel, eu ia conferir. Eu falei, mas foi assim mesmo? De onde eu estou tirando isso? Porque era um relato, era uma história, era alguma coisa que eu tinha lido antes. Eu falava, pô, mas tem isso, tal. E aí eu ia conferir. Então a pesquisa ela servia para conferir e eventualmente trazia uma ou outra nuance interessante de ser mencionada e tal. Citações de filmes de 1943, citações de livros, foram todos lidos por mim ou foram todos anteriormente degustados por mim. E na hora de escrever isso, saiu com muita fluidez, saiu com muita organicidade, assim. Eu acho que isso que faz com que Tia Beth seja, não estou querendo me autoelogiar, mas assim, o feedback que eu recebo é de que o livro tem muita substância consistente, né? Em nenhum momento parece que o autor, porque tem livros que são assim, né? Parece que o autor está querendo mostrar conhecimento, mas não, ele saiu de uma forma muito fluida, porque esse conhecimento, essas situações já faziam parte de mim, já eram coisas que existiam dentro de mim. Então, você fala, né, da Aventuras na História, né? Eu sempre fui muito fã de Aventuras na História, da Super Interessante, de relatos arqueológicos, Discovery History, tudo que tem história e história familiar me interessa, né? Na verdade, eu me interesso pelo lado humano. Como é que as pessoas se comportavam naquele período? O que fazia as pessoas acreditarem e esse ou aquele caminho era válido naquele período. Então é isso que me alimenta como autor, como artista mesmo. E seria essa uma característica que o Leonardo de 18 anos da vida real e o Leonardo de 18 anos da ficção têm em comum ou eles têm muitas diferenças? Não, aquele Leonardo lá sou eu. Então, por isso eu estou dizendo, o livro é autoficção, mas não é. O personagem Leonardo, eu até acabei dando esse nome porque sou eu. Sou eu com 18 anos, em 1996, no primeiro ano da faculdade. As considerações, a personalidade, o jeito de lidar com as coisas, o amadurecimento, sou eu. É muito, muito próximo de mim. Eu não precisei, eu sabia quem ele era. Todo momento eu sabia quem ele era porque ele está próximo de mim. Então, nesse sentido, o livro tem esse lado, né? Sou eu que estou lá. Mas os acontecimentos não são exatamente como aconteceram, as situações, eu não passei por todas as situações que foram apresentadas. Então eu usei dessa proximidade até para levar mais verdade para o livro. É um livro que precisava de muita verdade. Eu abordei temas muito sensíveis, né? Você falar sobre a morte de um filho, sobre ditadura militar, sobre desaparecimento, sobre a Segunda Guerra, perda de um amor, sobre aborto na adolescência. Essas histórias, para elas serem abordadas, elas tinham que estar próximas de mim. Então, elas não estão próximas exatamente como aconteceu no livro, mas elas fazem parte da minha história, da minha trajetória. E eu não poderia abordá-las com a sensibilidade que eu tentei abordar se eu não tivesse, de alguma forma, vivenciado, né? Se eu não tivesse, de alguma forma, sido inoculado com essas situações. Então, eu acho que
Eu fico muito feliz porque a sensação que eu tenho é que nesse foi meu primeiro romance, efetivamente publicado, né, finalizado, publicado. Ele é muito verdadeiro nesse sentido. É uma ficção verdadeira. É esse efeito que causa nas pessoas. As pessoas leem e os diálogos são fluidos, as pessoas são palpáveis, as pessoas são reais, elas são complexas, elas são contraditórias, lógico, como seres humanos são. Por isso que as pessoas, todo mundo tem essa sensação de que está tocando na Tia Beth, de que está tocando em mim. E de certa forma, sim, está tocando numa realidade que foi condensada e trabalhada dramaturgicamente para chegar no resultado desse livro. E Leonardo, você mesmo comentou, né, que esse é o seu primeiro romance, mas e aí, pegou gosto pela coisa e já tá pensando em trabalhar em outro ou ainda você tá ainda amadurecendo algumas ideias? Não, já estou trabalhando em outro, já tenho um projeto, já tenho alguns capítulos escritos. A escrita, ela é um bichinho que te morde para sempre você fica querendo escrever. Eu acho difícil você largar, falar, não quero mais, cansei, porque ela abre uma janela na sua alma e faz com que toda a série de acontecimentos que você vivenciou, testemunhou, façam sentido. Eu sempre tive esse lado testemunha, né? Me senti testemunha de acontecimentos. E para que eu estava testemunhando? Para que eu estava vivenciando aquilo? E a escrita deu sentido, né? De alguma forma, eu faço um apanhado de todas essas situações, de todas as impressões que eu tive ao longo da vida, e a literatura me permite levá-la adiante, fazer com que as outras pessoas também possam sentir o que eu senti, ou sentir o que aquelas pessoas que eu testemunhei sentiram. Então, essa janela se abre na sua alma, inclusive é uma janela que te abre uma luz de saúde mental, porque você retrabalha conteúdos próprios, você, palavra da moda, né? Você ressignifica muitas coisas. E esse jogo de personagens, né? Tá cada hora na cabeça de um personagem que permite compreender mais a natureza humana, aceitar mais a imperfeição, perceber que isso na literatura, quando você constrói, é muito curioso perceber que alguns personagens totalmente doidos, na verdade, eles são essenciais para a roda da vida, a trama girar. Eu sempre comento uma coisa muito engraçada. Quando as pessoas falam das personagens do livro, tem uma personagem chamada Antônia, que é a melhor amiga da Tia Beth desde 1943. E é graças a Antônia que várias situações acontecem, porque ela é tão aleatória, ela é tão despretensiosa no que ela fala, e ela solta uma coisa aqui, ela indica um caminho ali, que ela faz a roda da vida girar, porque a reação das pessoas com o que ela faz ou o que ela fala levam a outros caminhos. Eu percebi que na vida da gente é assim também. Às vezes tem aquela pessoa que você fala, nossa, fulano é tão aleatório, fulano é tão perdido, fulano só fala abobrinha. Na verdade, às vezes essas pessoas estão lá para isso, entendeu? Elas conseguem espalhar a brasa, elas conseguem criar o rodamuinho e essas pessoas fazem com que os outros se movimentem. Então, estar do outro lado, escrevendo, brincando de Deus, né, com as personagens, faz com que eu tenha uma percepção diferente da dinâmica das pessoas e entender. Agora, por exemplo, eu estou diante de uma situação que acontece na minha frente, eu percebo que algumas pessoas são necessárias, senão você não tem. Sabe igual reação química, que é o catalisador? Algumas pessoas, elas parecem inúteis, mas elas são catalisadores para que outras situações aconteçam. Nesse sentido, escrever é algo que você não consegue largar a mão depois, porque você começa a perceber mais e melhor as pessoas que te cercam e as situações nas quais você está mergulhado. Bom, eu consigo até me relacionar um pouco, claro que de forma bem diferente, né? Mas como jornalista foi exatamente o que você falou, foi escrever a primeira vez e não parei mais. Então, entendo bem como é. Leonardo, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco. A gente ficou muito feliz em ter esse bate-papo e confesso, viu? Ó, eu li já uma parte do livro e tá muito interessante, então eu com certeza recomendo a todo o nosso público para conferir Tia Beth. Onde que ele está disponível, Leonardo, para a gente conseguir acessar? Ele está disponível nas livrarias físicas, ele está mais nas capitais, né? Em algumas livrarias das capitais, livraria Martins Fontes, na Cultura, e online ele está tranquilamente, você compra pela Amazon, você compra no site da editora, que é a Insignia Editorial, e em vários outros sites também. Deixa eu mostrar para o pessoal, ó, Tia Beth, à frente, atrás, a Tia Beth aqui, a listinha de desaparecidos, né? Aqui a sinopse. O livro está muito, muito legal, uma edição muito bem feita pela Insignia Editorial. Traz para o leitor história, emoção e também, por que não, entretenimento.
muito. Bom, eu confesso que eu adorei essa capa quando eu vi, que eu achei toda misteriosa, então eu adorei. E estou muito ansiosa para continuar a ler o livro. Então, novamente agradeço pela sua participação e desejamos a você todo sucesso. Eu que agradeço, Isabelle. Estamos aí. Qualquer coisa é só chamar. Muito obrigada. E se você gostou dessa conversa, continue acompanhando esse e outros conteúdos no nosso site oficial e também nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até mais!